sou a artesã Fran Wap e eu venho aqui hoje ensinar você a fazer um lindo enfeite natalino para a sua porta. Ou se você quiser, coloque também na parede. Só de criatividade e mãos à obra. Veja agora a lista de materiais. Os materiais necessários são o Barroco Max Color Brilho Ouro, numeração 6, das cores vermelho, branco e verde. Você também precisa ter fibra para enchimento, uma agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê de 4 milímetros e tesoura para usar remates. Para a parte da decoração, você pode colar botões e o que mais você desejar. Então, você poderá ter aí cola de silicone líquida, botões e fitas no tema natalino que a Círculo dispõe à venda. Agora sim, vamos começar o nosso lindo enfeite de Natal. Vamos começar pela letrinha H. Então, separe o fio da cor que você deseja. Vamos iniciar prendendo o nosso fio à agulha. Eu gosto de dar um nozinho aqui. E faça agora 16 correntinhas. Após concluir as 16 correntinhas, você vai agora voltar preenchendo com pontos baixos. Então, você deverá ignorar essa primeira e vai entrar na segunda. Entre aqui e faça o seu ponto baixo. Eu vou preferir trabalhar ponto baixo pegando dessa maneira aqui, ó. Introduzir a minha agulha e vou passar a agulha por cima do fio e pegá-lo, puxar e aí sim concluo meu ponto baixo. Isso aqui na amigurumi se torna aquele ponto X. Se você quiser trabalhar ponto baixo normal, que você entra, passa a agulha por baixo e puxa, você pode. Porém, para mim, eu percebi que do modo tradicional, ele ficou com os pontinhos mais abertos. Por isso, eu optei em trabalhar dessa forma, passando a agulha por cima e puxando. Mas, isso aqui é apenas sugestão e você fique à vontade para fazer da melhor maneira que você achar. Você deverá agora completar cada corrente de base com um ponto baixo. Então, agora, quando nós voltamos, como nós ignoramos a primeira correntinha, você deverá ficar com 15 pontos baixos. Então, segue assim até chegar na última. Vá contando até você obter 15 pontinhos baixos, que é quando você chegar aqui na sua última correntinha. Após voltar preenchendo, ficou dessa maneira aqui. Quando você chega aqui no último ponto, você faz uma correntinha para virar trabalho e poder trabalhar a carreira seguinte. Quando você vira, você deverá introduzir sua agulha aqui, tá? Nesse primeiro ponto. Deixa eu mostrar novamente. Aqui, olha, no primeiro, tá vendo? Coloco aqui o meu primeiro ponto baixo e sigo colocando em cada pontinho anterior um pontinho baixo. Eu aconselho que você vá contando para ver se você novamente ficará com 15 pontos, tá? Para não acontecer de você comer um pontinho sem querer ou até mesmo aumentar. Então, faça assim até o final dessa carreira novamente. E faça por 5 carreiras dessa forma. Depois de fazer as 5 carreiras, ele estará assim. Então, você deverá contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras trabalhadas em pontos baixos, carreiras retas, tá bom? Após concluir, você vai fazer mais uma correntinha, alongar o fio e cortar, tá? Que depois nós vamos arrematar esse fio e esconder. Então, você tem que ficar com uma pecinha dessa maneira aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o fio novamente e prender aqui para fazer a parte do meio da letra H. Então, para isso, aqui tá onde eu acabei, que eu fiz uma correntinha, alonguei e cortei. Então, nós vamos contar agora até chegar no 6º ponto. Então, você conta aqui, ó, conta olhando assim de cima, que é mais fácil, onde você enxerga as correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse aqui, você entra com a tua agulha e é onde você vai prender o teu fio. Pega o fio, não está preso nem nada. Estou segurando assim, puxo aqui, faço uma correntinha, aperto, que aí eu já prendi o fio aqui. E agora, eu entro novamente neste ponto, faço o meu primeiro ponto baixo, ok? E vou fazer aqui 5 pontos baixos. Então, este é o primeiro, vou no ponto seguinte,
faço o segundo, faço até chegar em 5. 5 pontinhos baixos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou bem centralizado, porque nós temos 15 pontos, então ficou 5, 5 e 5. Vou trabalhar agora em carreiras retas essa parte central. Então, aqui você vai fazer a correntinha, vai virar o teu trabalho, vai entrar nesse primeiro pontinho, fazer seu primeiro ponto baixo. E você vai fazer isso aqui por 4 carreiras apenas, tá? Fiz a primeira, agora a segunda, eu tenho que fazer mais 2, são 4. Quando eu termino de fazer minhas 4 carreiras aqui em pontos baixos centrais, eu vou fazer agora mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Faço mais uma, alongo e corto o fio. Essa última a gente não conta como ponto, ela serve apenas para fechar mesmo, tá? Então, fica assim. Notem que temos aqui uma perninha, o centro, e agora eu tenho que preparar aqui o outro caminho onde eu vou voltar trabalhando para concluir a minha letra H. Então, eu viro agora o meu trabalho, venho com a minha agulha deste lado, vou olhar aqui, ó, atentamente, 1, 2, 3, 4, quinto. No meu quinto ponto, entro com a agulha e vou prender novamente. Então, veja que eu pego o fio aqui, olha, solto. Eu apenas pesco ele aqui, ó. Faço a correntinha que já apertei, tá bom? Nesse caso, não vou colocar o ponto baixo, como eu tinha feito aqui no começo, porque serão correntinhas, tá? Desse lado aqui, eu tenho que fazer 6 correntinhas, porque eu já vou voltar trabalhando. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 correntes, vira o trabalho, entra na segunda correntinha, ignora a primeira, entra na segunda, fazendo aqui o nosso primeiro ponto baixo. Assim, você volta agora em cada correntinha, colocando um pontinho baixo. Nessa parte, você vai ficar com 5. Fiquei com 5 pontinhos baixos, aqui é onde a gente prendeu, então a gente ignora. Fiquei com 5 pontinhos. Pego esse fiozinho que sobrou aqui da onde a gente prendeu, puxo pra cá pra já ir escondendo, tá? Arrematando. E aí, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, entro e vou fazer o meu ponto baixo. O fiozinho já vai ficar escondido, tá? Vou caminhar aqui por esses 5 pontos centrais. Após fazer os 5 pontos centrais, eu vou caminhar agora nessa perninha que ficou aqui de correntinhas que nós preparamos, preenchendo cada ponto com um ponto baixo. Tem que ter mais 5 aqui. Ou seja, somando 5, 5 e 5, 15 pontos, igual nós iniciamos aqui. Então, agora você vai até o final, completa e volta. Faça por 5 carreiras. Essa repetição de vai e volta, tá? Essa aqui é a primeira. Então, você faz agora mais 4 para totalizar os 5. E aí, você vai estar com o mesmo tanto de carreiras igual do outro lado. Quando eu concluo a minha quinta carreira com meus 15 pontos baixos, eu faço mais uma correntinha, alongo para poder arrematar. Eu aperto bem e está pronto uma metade da letra H, ok? Você arremata estes fios da hora que nós emendamos. Você agora vai repetir todo esse procedimento na mesma cor para ficar assim, olha, com 2 metades. Depois que você faz isso, nós vamos fazer a parte da costura. Você vai colocar uma sobre a outra, elas têm que ficar do mesmo tamanho. E aí, nós vamos costurar e encher a nossa letra. Antes, eu recomendo que você faça todos os Hs, no caso, são 3. Mas como nós vamos ter que trabalhar com frente e costas, então você tem que fazer aí 6 metadinhas de H, ok? Se você for fazer igual eu fiz com as 3 cores, então você faz aqui 2 na cor branca, 2 no vermelho, 2 no verde e reserva. Depois a gente faz a costura junto e vai preencher. Eu primeiro gosto de fazer todas as metades, tá? E aí a gente faz tudo de uma vez e já finaliza o trabalho. Agora eu vou ensinar você como faz a letra O. É bem simples e rapidinho você vai fazer. Para fazer a letrinha O, você vai fazer a mesma quantidade de correntes que você fez para o H. Então, você faz aí 16 correntinhas e vai voltar preenchendo com um ponto baixo para cada uma. Lembrando que você vai entrar aqui na segunda, tá bom?
Essa parte é idêntica da letra H. Então, você volta preenchendo e vai repetir por 5 carreiras. Agora que eu já concluí minhas 5 carreiras com 15 pontos baixos, eu vou começar a fazer uma partezinha da letra O, que sobe aqui de um lado, e depois a gente faz a outra partezinha. Então, nós vamos fazer agora essa parte aqui, tá? Esse trechinho. Depois a gente faz este e depois conclui. Então, essa partezinha aqui, você vai fazer uma correntinha para virar carreira, vai virar o seu trabalho e vai fazer aqui apenas 4 pontos baixos. Você entra no primeiro ponto, faz 1, 2, 3 e 4, apenas 4, tá bom? Fez 4, faz a correntinha, vira e vai repetir por 4 carreiras, ou seja, fiz a primeira, então eu repito mais 3, totalizando 4. Quando você finalizar a quarta, você pode alongar seu fio, cortar e nós vamos para o outro lado. Olha, eu terminei aqui 4 carreiras com 4 pontos baixos, já alonguei, já cortei, tá? E uma dica importante para dar certo para você. Agora que nós vamos fazer do outro lado, você não pode prender daqui e continuar, você tem que virar seu trabalho, tá bom? Então, você vai virar e aí, ó, pode contar daqui para lá. Você vai olhar aqui por cima, vai contar aqui 1, 2, 3 e 4. No seu quarto ponto, você vai pegar o teu fio e vai prender. Prende e já faz o teu primeiro ponto baixo, tá? Se você não quiser contar assim de trás para frente, você pode contar a partir daqui, sem problema algum. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4 até chegar no 7º ponto e no 8º é onde você vai introduzir o teu fio e prender. Automaticamente restarão apenas 4. Então, você fez aqui o primeiro e vai fazer 4 pontos baixos, tá? 2, 3 e 4. Vai repetir a mesma coisa que você fez aqui. 4 pontos baixos por 4 carreiras. Essa é a primeira, faz mais 3. Não corta o fio ainda, calma aí. Faz isso, deixa o vídeo aqui pausado e depois você retorna. Prontinho, terminou de subir as 4 carreiras com os 4 pontos baixos? Gente, é importante que vocês contem conforme estão fazendo para não acontecer de comer um pontinho, porque no ponto baixo é muito fácil disso acontecer, tá? Se você comer algum ponto, o seu trabalho ficará totalmente diferente do meu, vai ficar totalmente desregular, então contem, não tenham preguiça. Quando eu disse para você que você tinha que virar o seu trabalho para prender o fio do outro lado, é para que a hora que você completasse as 4 carreiras, você estivesse com a sua agulha exatamente deste lado, tá? Porque agora nós vamos fazer correntes para emendar aqui deste outro lado, para preparar aqui o caminho por onde nós vamos voltar preenchendo com os pontos baixos, tá bom? Então, acabou o seu quarto ponto, você deverá fazer agora 7 correntinhas, tá? Mantenha a mesma tensão que você começou para não ficar torto o trabalho. Então, faça aqui 7 correntes. Após fazer 7 correntes, você vem aqui deste outro lado e aí você vai prender o teu fio. Você vem aqui bem no teu primeiro ponto. Tá bem apertadinho, então é difícil. Aqui, ó. Entra aqui, pega o fiozinho lá por trás, tá vendo? Olha, tá aqui. Pego aqui por trás, puxo e puxo. E agora faço uma correntinha, alongo e corto. Vou apertar bem e vai ficar assim. Vejam que nós temos as duas laterais iguais e a base para voltar trabalhando. Feito isso, agora você vai fazer aqui 5 carreiras de pontos baixos. Em cada pontinho e em cada correntinha, um pontinho. Ou seja, você deverá ficar com 15 pontos baixos. Então, basta você virar o trabalho, tá? Mas aí tanto faz agora. Desde que você volte preenchendo. Se você quiser fazer por aqui, você pode fazer também. Eu vou fazer até aqui para vocês verem. Vou entrar no primeiro ponto para prender o meu fio. Prendo assim, quando eu vou começar com os pontos baixos, eu fiz uma correntinha. Aí, eu já prendo aqui com o meu ponto baixo primeiro, tá? E basta ir colocando em cada ponto um pontinho baixo. Segue até o final e vai repetir da maneira que eu já lhe expliquei. Faça por 5 carreiras, depois basta você fazer uma correntinha, alongar teu fio, cortar e estará pronto a sua primeira metade da letra O. Ficará assim, ó. Depois que você concluir as 5 carreiras por 15 pontos, estará pronto a sua primeira metade da letra O. Faça outra metade igual, da mesma cor, e aí você deixa e reserva.
Depois que você finalizar os 3 row, né? Que aqui, ó, falta outra metade neste caso. Mas depois que eu finalizar, olha aqui, já tenho o verdinho. O vermelhinho eu já enchi para poder mostrar. Mas depois que você finaliza, nós vamos para a parte da costura. Então, a parte da costura, você deverá usar 2 técnicas de costura. A primeira é aquela costura bem básica, só de alinhavo, que você vai fazer na região central da letra O e nessa região aqui da letra H, com agulha de tapeçaria, tá? Porque se nós fecharmos com os pontos baixos, esse vão que nós deixamos aqui e no centro do O vai acabar ficando muito pequeno. Então, eu quero que ele permaneça desse mesmo tamanho. E para fechar nas laterais, aí nós vamos usar a técnica de costurar com pontos baixos, tá? Eu aqui já adiantei minha letra O, deixei aberto só em cima, que aí eu vou enfiar a manta acrílica, tá bom? Então, agora você termina aí todos os seus rows, deixa o vídeo em modo de pause e eu fico aqui te esperando, tá? Aí você pode ver que nós vamos fazer todas as costuras juntos e preencher com a fibra acrílica. A costura é bem simples, eu vou passar aqui mesmo algumas dicas para facilitar para você fazer na tua casa, tá? Primeira dica, esses fios que sobraram, conforme nós fizemos o nosso trabalho, pega a agulha de tapeçaria, você passa esse fio e aí você escolhe um dos lados para ser tipo o lado de dentro e você pega e esconde ele. Mas não precisa esconder assim perfeitamente. Você vai pegar, vai passar tipo nessa alça, entrar e deixar ele solto aqui dentro. Como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Soltei aqui dentro, ó. E depois, se você quiser, você dá um nozinho aqui. Mas é um nozinho frouxo, tá? Não puxe, porque senão você vai entortar. É apenas para segurar mesmo o fiozinho. Olha, é um nozinho bem frouxinho que eu dei. Não tá torcendo o meu trabalho, então vai ficar aqui dentro. E esse vai ser o meu lado de dentro do trabalho. Faço isso com todas as pontas. Depois eu vou ver a maneira que eu vou juntar as metades para poder costurar. Para facilitar, eu indico que primeiro você faça a costura que é feita com a agulha de tapeçaria nessa parte interna da letra O e desta parte interna também com a agulha de tapeçaria. E depois você vai para a parte de pontos baixos, ok? Olha só, aqui eu já adiantei do verde para mostrar. Tá feito toda a costura aqui, fiz meus pontos baixos deste lado e tá vazio, tá? Eu deixei aberto esse lado de cima, tá bom? Veja que os fios estão aqui, ó, estão escondidos aqui dentro. Por quê? Eu faço essa costura dessa região e deixo aqui aberto. Porque a hora que eu for colocar agora a fibra, eu consigo pôr e empurrar, ó, com o dedo deste lado, tá vendo? E depois deste outro lado. Aí eu vou encho, depois sim eu vou fazer a costurinha aqui, vou deixando um pedacinho bem pequenininho onde eu termino de preencher. Isso para letra H eu deixo dessa forma aqui, tá? Ó, eu recomendo a costura e deixando apenas aqui dessa maneira. Para letra O, eu preferi não. Esse daqui eu fiz de um modo, mas eu recomendo que você faça de um outro modo. Esse daqui eu deixei aberto só aqui a parte de cima, tá vendo que eu já fechei tudo? Se eu quiser, eu vou conseguir pôr a manta e colocar aqui nessa parte, beleza. Mas é mais fácil se você costurar assim, ó. Porque aí fica mais fácil eu colocar de assim. A letra O, na verdade, tanto faz, você vai conseguir alcançar de qualquer maneira. Mas eu recomendo que você já adiante a sua costura antes de colocar as fibras, porque vai facilitar. Para costurar, eu vou utilizar aqui uma cor totalmente contrastante para você ver. Eu peguei o meu novelo, o fio está vindo do novelo, eu não cortei, apenas passei na agulha de tapeçaria, tá? Então, eu faço assim, porque se eu precisar de mais fio, eu puxo, como é um fio apenas de alinhavo. Então, olha só, a letra O, eu faço essa costura nessa parte central. E na letra H, nessa parte e nessa parte, tá? Essa parte aqui, olha, eu já adiantei e deixei pra fazer essa parte de cá, pra você poder acompanhar. Então, você vai deixar certinho, todo acomodado o seu trabalho. Pego aqui
Vou tentar mostrar, tá? Venho de um lado, pego bem aqui na esquininha, tá? Tá vendo? Tô bem aqui na esquina. E vou na outra esquina. Pego conforme eu conseguir, tá? Não tem uma regra. Deixo que eles fiquem alinhados. Aí eu puxo. Eu vou puxar aqui um tanto que eu acho que eu vou utilizar pra costurar. Puxo aqui mais ou menos tanto que eu vou precisar e deixo esse fio aqui. Ele tá vindo do novelo. Se eu precisar, eu puxo e vem mais fio. Então, aqui é uma costura muito fácil, apenas pra simular mesmo, tá? Ó. Então, passei aqui. Depois que eu finalizo, depois eu venho, dou nozinho e escondo o fio lá dentro. Por enquanto, é assim mesmo, fio solto. Venho aqui, pego uma argolinha, venho do outro lado, pego também. E assim, você vai sempre deixando alinhado os pontos, tá? E você segue assim até completar, ó. Vou mostrar mais um pedacinho. Aqui eu estou utilizando essa cor contrastante para que você possa visualizar mais fácil. Como eu tô fazendo com uma cor bem contrastante, gente, esses barulhos são trovões, tá? Está chovendo bastante. Então, olha, você vai costurando assim. Não pule os pontos para que ele fique bem fechadinho, tá? E a sua fibra não escape. Olha, tá vendo? Não fica uma costura perfeita. É um alinhavo. Quando chega aqui, aí eu passo de um lado, eu passo do outro. E assim eu vou fazendo, tá? Quando eu chego aqui nessa outra ponta, eu vou fazer de conta que é como se eu tivesse chego aqui, ó. Tá? Pra você entender. Vou ter saído com a agulha lá na outra ponta. Mesma coisa com esse fio que vai estar aqui. Eu vou voltar com a minha agulha por aqui, assim, tá? Pá. E aí, eu vou fazer tipo um nozinho. Vou passar aqui por dentro. Vou puxar, ajustando aqui rente. E depois eu volto com a agulha aqui e vou sair em outro ponto, ok? Faço isso de um lado, faço isso do outro. Fez aqui, cortou, arrematou. Faz do outro lado. Acabou de fazer isso? Ok, vamos para a parte de pontos baixos. Deste lado aqui eu já adiantei e você pode observar que ele ficou um pouquinho maior do que este outro, tá? É normal porque nós contornamos com os pontos baixos. Então, aqui novamente com fio contrastante. Bom, eu vou fazer deste outro lado que eu já fiz a parte da costura, tá? Esse lado aqui eu acabei de tirar, vamos fazer desse lado. As minhas sobras de fios, eu deixo tudo aqui pra dentro. E aí, eu vou entrar com a agulha, né? Vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro espacinho que eu tenho disponível. Vou pegar o fio. Puxo e prendo assim. Aperto bem. Você alinha o seu trabalho. Esse fiozinho aqui a gente pode esconder para dentro. E aí, nós já vamos aqui arrematando ele, tá? Então, aqui nesse mesmo ponto que eu acabei de prender, eu gosto de voltar com a minha agulha e fazer o ponto baixo. Fiz, aí eu vou no próximo. Aqui não tem quantidade certa. Você tem que ir achando e tentando fechar o máximo de pontos possíveis. Mas, se você entrar demais, você vai abrir o seu trabalho, porque excesso de pontos abre. Olha, dou uma alongadinha assim pra conseguir chegar no próximo. Sempre pegando na frente, ó, na frente e atrás. Aí, pego e retorno. Uma dica muito especial que eu vou dar é quando você chega aqui na quina. Já fiz aqui, tô chegando aqui na quininha, vou entrar, pego lá atrás, fiz o meu ponto baixo, tá? Para eu conseguir fazer a quina ficar certinha, eu tenho que fazer uma correntinha, retornar no mesmo lugar, fazer outro ponto e pronto, a mágica está feita. Eu fiz a minha quina, estou aqui. Nessas laterais, você vai pegar ponto com ponto, tá? Você vai ver que é certinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Pego aqui. Pego aqui. Um pontinho baixo para cada um. Notem que eu vou colocando um pontinho baixo para cada um. E assim nós seguimos. Se você quiser, olha, aqui eu acabei pegando só a segunda argolinha. Se você quiser pegar a argolinha, as duas argolinhas, assim, ó, de modo cheio, você pode pegar. Deixa eu fazer isso aqui pra você ver.
A diferença é que ele vai ficar assim. Só que como nós estamos trabalhando com a linha da mesma cor, você não vai observar tanta diferença. E, claro, preste atenção na hora que você for fazer essa costura. Olha aqui. Aqui foi o meu lado do direito e aqui o lado do avesso. Aqui desse lado, eu tinha que ter começado por aqui para ficar ambas as costuras para o lado do direito, tá? Eu comecei desse outro lado apenas porque já estava fechado. Aqui tá aberto, então... Mas aí no teu você faz dessa maneira correta. Olha, deixa eu fazer mais um pedacinho para você ver. Agora estou entrando assim, ó, pegando 2 argolinhas de uma só vez. Tanto faz, tá? Vai como você achar mais fácil, porque o fio será da mesma cor e não ficará destoando dessa maneira. Mas é assim, se você pegar somente uma argolinha, ele fica desse jeito, se você pegar as duas, vai ficar assim, ok? O verso e o direito. Faz a costura daquele modo que eu expliquei, deixando uma abertura aqui, eu vou desmanchar, claro, porque eu ainda vou preencher. E para preencher não tem segredo, tá? Você vai pegar a fibra que você tem aí na tua casa, essas fibras de enchimento de amigurumi. Eu gosto de dar uma desmanchada, assim, tipo uma fofada, tá? Isso é pessoal. E aí, deixa eu pegar no verdinho que já tá com a costura no ponto. Vou colocando assim, olha, de pouquinho em pouquinho. Então, tem aqui a passagem. Vou colocar, ó. Se quiser utilizar a tua agulha para ajudar a empurrar, pode. Mas para fazer a curvinha aqui, é o dedinho mesmo, ó. Tá vendo, ó? Estou aqui. Aí você vai colocando um tanto que você achar que tá bacana. Se você encher demais e os seus pontos forem frouxos, você vai conseguir ver. Se você encher demais, você vai conseguir ver a fibra assim, ó, entre os buraquinhos, tá? Então, se a agulha é de 4 milímetros, seus buraquinhos do ponto ficou muito grande, você pode diminuir para 3,5. Ou você põe mais tensão para ficar assim, ó, bem fechadinho, igual eu fiz aqui. E aí você vai preenchendo e depois você termina de fechar e as letras estão finalizadas. Se você quiser fazer um enfeite apenas com letras, então você já pode fazer seu varalzinho, decorar aonde você quiser, faz ligação entre eles com correntinhas e estará pronto, você já pode decorar a tua casa. Agora, se você quer fazer o pinheirinho, como eu fiz, continue assistindo. Eu vou terminar todas as minhas letras e aí nós damos andamento ao trabalho. Vamos começar a fazer nosso pinheirinho. O nosso pinheirinho fica com 26 centímetros aproximadamente de comprimento, né? Ou seja, que na altura, na verdade, a base dele ficou com 32 centímetros. Com a cor que você prefere fazer o seu pinheiro, faça um anel mágico. Aqui para a aula, estarei utilizando o fio de cor branca, pois sei que com ele fica mais nítido para você poder visualizar como eu faço. Então, aqui dentro deste anel mágico, eu coloco, primeiro prendo aqui o meu fio e vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu coloquei o primeiro e o segundo. Apenas isso. E já posso ajustar este anel mágico. Após ajustar nosso anel mágico, vamos para a próxima carreira. Faça uma correntinha para virar. E no primeiro e no último ponto, faça o aumento. Então, você vai entrar nesse primeiro e no último e colocará 2 pontos baixos. Coloquei um, colocando o segundo. Vou no próximo ponto e faço a mesma coisa. Coloco um e coloco 2. Vamos trabalhar com aumento sempre no primeiro e no último ponto por 7 carreiras. Essa é a primeira. Agora eu vou para a segunda. Então, sempre você vai fazer uma correntinha para virar. Vai colocar no seu primeiro ponto o aumento. Então, faço aqui 1, 2 pontos baixos. Em cada ponto que eu tenho, antes de chegar no último, eu coloco apenas um para cada. Quando eu chego aqui no último, eu faço novamente 2 pontos baixos. Então, esta foi a segunda carreira de ponto baixo feito com aumento no início e no final.
faça dessa maneira até você obter 7 carreiras com aumentos. Vá contando para você não se perder, porque fica um pouco difícil de você visualizar as carreiras. Se você não for tão familiarizado com ponto baixo, você terá dificuldades na hora de contar. Então, já vai fazendo e contando. Após fazer as 7 carreiras com aumento no início e no fim, ele vai ficar assim, ele vai abrindo e vai formando essa espécie de triângulo. Agora nós vamos fazer uma correntinha para virar nosso trabalho. E aqui nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, tá? Por 3 pontos. Então, você entra aqui no teu primeiro, pega o fio, já volta e puxa. Fiz o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro. Com pontos baixíssimos, ok? Neste quarto, você vem e faz o teu ponto baixo, tá certo? Você vai fazer isso aqui no início, depois você vai preencher aqui com pontos baixos, mas deixe 3 pontos sem fazer aqui no final. Então, aqui eu vou colocar um pontinho baixo para cada um e parar quando faltar 3. Prontinho, já fiz aqui, vi que faltavam 3 pontos, não faço, e aqui feito ficaram com 10 pontos baixos. Então, agora nós vamos voltar a trabalhar com carreiras de aumentos. Vai subir com uma correntinha, virar teu trabalho e vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, pelo total de 12 carreiras. Então, essa primeira que a gente não conta, nós vamos começar a contar a partir de agora. Então, eu entro neste primeiro ponto baixo, faço 2 no mesmo lugar, tá? Trabalhei aqui meu primeiro aumento e vou fazer aqui no meu último pontinho. Fique atento, tá? Para você não perder, porque ele ficou baixinho quando nós viemos para fazer. Então, você fica atento e trabalha aqui com aumento no início e no fim, por 12 carreiras, sendo esta a primeira. Então, faça mais 11. Após subir as 12 carreiras, o seu trabalho deverá estar dessa maneira aqui. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos por 10 pontos. Então, você faz aí a tua correntinha, vira o teu trabalho e caminhe por 10 pontos com os pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, apenas puxo e puxo. Faça assim por 10 pontos. No 11º ponto, nós vamos subir com o ponto baixo. Já caminhei por 10 pontos e agora eu vou subir aqui com um ponto baixo no meu 11º ponto. Então, aqui eu já venho e faço meu ponto baixo. Eu vou colocar ponto baixo um para cada e deixo aqui no final 10 pontos. Igual nós fizemos nessa etapa aqui, que nós deixamos sem fazer alguns pontos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, você pulou aqui os 10, vai fazendo os pontos baixos aqui, tá? E apenas fique atento no final. Então, eu faço aqui, vou preenchendo, mas eu conto aqui de trás para frente. Eu conto 1, 2, 3, até chegar em 10. Aí, eu já seguro aqui onde que é e vou preencher com os pontos baixos até restarem apenas 10, tá bom? Então, 10 pontos no final, 10 pontos no início. E vamos para as carreiras de aumento. Então, sempre subindo com a correntinha, virando, e agora serão trabalhadas as carreiras de aumento, tá? Você já sabe, você vai fazer o aumento no início e no final da carreira. Então, 2 pontinhos aqui e 2 pontinhos no último. Você vai trabalhar agora essa etapa de aumento no início e fim por 15 carreiras. Então, agora estamos na primeira. A partir daqui, faça mais 14 para totalizar com 15 carreiras de aumento. Aí sim, nosso pinheirinho já vai estar aí quase pronto. Basta você contornar ele com pontos baixos. Eu já vou passar umas dicas aqui para vocês, tá? Enquanto isso, vai adiantando as suas 15 carreiras de aumento. Depois de terminar as 15 carreiras, ficou assim o resultado final do nosso pinheiro. Eu recomendo que você contorne todo ele com pontos baixos para facilitar na hora de costurar a outra metade. E para isso eu vou te dar algumas dicas que irão facilitar ainda mais. Então, após você concluir aqui, eu indico que você retorne com pontos baixos, um para cada. Quando você chegar na quina,
bem aqui na quininha, faça 3 pontos baixos. Então, você entra aqui e coloca 3 pontinhos, que aí você vai conseguir fazer a curvinha, tá bom? Aí, aqui você vai colocar um ponto baixo em cada espacinho. Essa foi a maneira que eu fiz, mas você fique à vontade se você tiver outra maneira que você ache mais fácil. E aí, depois que você for colocando um em cada buraquinho, que você chega aqui assim, nessas curvaturas, nessas quinas internas, tá? Nessa aqui, nestas outras duas. Eu recomendo que você faça da seguinte maneira. Então, você vai estar preenchendo aqui com seus pontos baixos. Quando você chega aqui, a maneira que eu fiz é a seguinte. Tô aqui, e aí eu faço o ponto baixo fechado de uma só vez. Eu pego 2 pontos baixos e fecho. Então, eu vou pegar o fio aqui somente para demonstração. Vamos supor que eu já tô fazendo tudo o meu contorno. Na hora que eu chego aqui, eu vou fazer um pontinho baixo aqui. Vou pegar o fiozinho, vou segurar e venho aqui, olha, já aqui do outro lado, pego, estou assim, com 3 laçadas na agulha. E aí, eu retiro todas de uma só vez. E aí, eu já chego aqui desse lado, que eu vou colocar para cada ponto um ponto baixo. Então, eu já vou mostrar como é que ficou o resultado. E faz a quina ali muito bem feita. Olha, ele fica assim. Se você quiser vir aqui diretamente no meio, fazer um ponto baixíssimo apenas, você pode também, tá? Aí fica a opção sua. Se você quiser vir prender aqui com um ponto baixíssimo e dar andamento, também pode. Aí, chegando aqui, você coloca 3 pontinhos baixos, igual eu já falei aqui de baixo, e faz toda a volta. Mesma coisa, 3 pontinhos baixos aqui no pico, tá? No pico do seu pinheiro. E aí, você faz toda a volta, e aí sim, você pode fazer a sua correntinha, alongar o fio e cortar. Aí, você vai repetir novamente outra metade idêntica a essa, contornar também com ponto baixo, e aí sim, você vai colocar uma em cima da outra e vai começar a costurar as duas metades. E essa costura aqui é somente com os pontos baixos, tá? Utilizando a agulha de crochê. Eu recomendo que você faça da seguinte maneira para facilitar na hora de preencher com a fibra. Eu comecei a minha costura por aqui, aí eu fui fazendo toda essa parte, subi, preenchendo, costurando as duas partes, tá? Volto e paro aqui. Então, ele vai estar todo costurado aqui e com uma boca bem grande aqui nessa parte. Que é por aqui que eu vou colocar a fibra, vou entrar com a mão, vou colocar nos cantinhos, tá? Vou preencher e depois eu vou continuar fechando aqui com os pontos baixos, daí eu preencho para esse lado. E aí, você vai colocando fibra e fechando da melhor maneira que for para você. Quando você tiver concluído toda a costura com um ponto baixo, tá? E nessa costura aqui com o ponto baixo, na hora que eu fiz as quinas, eu não coloquei 3 pontos, tá? Eu apenas coloquei um ponto para cada ponto que eu já tinha de base na carreira anterior. Então, aqui eu não fiz aumento. Na hora da costura, é apenas um pontinho para cada. E nas quininhas de dentro, assim, nessas que vão para dentro, eu fiz com um ponto baixíssimo, tá? Eu vinha e prendia com um ponto baixíssimo. E aí, depois, eu caminhei com os pontos baixos normais. Fiz a quina com um ponto para cada e segui assim. Finalizei aqui e ficou assim, prontinho. Se você quiser, você pode utilizar somente o pinheirinho para decorar, que já ficou bem bonitinho. Ficou como se fosse uma almofadinha. A parte da decoração, você vai soltar a sua criatividade. Olha, se você quiser fazer em branco, você pode. Ou branco ou verde, fica bonito dos dois jeitos. Eu vou utilizar alguns botões vermelhos, tá? E eu prefiro fazer a decoração depois que ele já tá pronto. Porque aí ele fica rechonchudo, assim, ele fica um pouco inclinado. E aí você vai colocar aonde você realmente quer que fique a decoração. Porque se você fizer com ele assim tá tudo maravilhoso, né? Você pode pôr aonde você bem entender, porque ele tá reto. Mas depois que você enche, ele não fica mais daquele jeito, ele fica 2D. Então, eu vou utilizar cola. Se você quiser, você pode costurar, mas eu vou utilizar cola que fica mais rápido. E vou colocar um laço, tá? Aqui no topo, para dar um charme a mais. Esse laço é bem fácil de fazer, eu vou ensinar aqui também, fique tranquilo. Depois que você terminou o seu pinheiro,
você, antes de fazer a decoração, você defina aí qual vai ser a parte da frente, qual vai ser a parte de trás. E aí, você vai ter que fazer uma alça de correntinhas aqui nas costas dele, que é onde você vai utilizar para prender, né, enganchar assim na tua porta para enfeitar. Essa alça de correntinhas, gente, eu não vou nem ensinar, porque não tem segredo. Você vai escolher a posição que você melhor achar. Vamos supor que fosse aqui, ó. Claro que você vai tentar medir aqui no meio dele. Vai entrar com a tua agulha, vai prender o fio. Aqui é apenas demonstrativo, tá? Vai subir com as correntinhas que você achar que fica melhor, tá? Porque aí vai depender para cada pessoa. Faz aqui um tanto de alças e prende no mesmo lugar. Então, você vai ficar... Vou fazer só aqui com o fiozinho, olha. Você vai ficar com uma alça tipo assim. Que é o que você vai utilizar para prender na porta. Ou na parede, onde você for pôr. Eu não recomendo aqui em cima, porque como ele ficou bem gorduchinho, se você colocar aqui, ele vai ficar saltado. E fora que nós vamos enfeitar com a fita. Na hora de prender as letras, você pode utilizar ou fio de nylon, que eu não coloquei aqui como material, porque é uma dica que eu estou passando. Você pode utilizar fio de nylon, caso queira, ou o fio que você já utilizou para fazer todo o seu trabalho. Aí você define qual cor que você vai querer. Você vai ver aí no teu pinheiro da seguinte maneira. Eu vou demonstrar no branquinho porque o verde, como ele tá muito alto e próximo da câmera, fica difícil de vocês verem. Depois que ele estiver todo preenchido, cheinho, eu fiz da seguinte maneira. Vou olhar mais ou menos na reta dessa ponta, na segunda ponta. Ele tem 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Então, eu pego essa reta aqui da ponta do meio, a segunda. Vejo assim, mais ou menos, tá? E é aqui assim, mais ou menos, que eu vou alinhar a minha letra, tá? Aqui assim, estou alinhada. Vejo a distância que eu vou querer que ele fique do pinheiro. Quero que fique assim, mais ou menos. 2 dedos, 3 dedos, você vê aí. E aí, você vai achar o centro dessa perna do seu H, o centro dessa perna desse outro H. E vai fazer correntinhas. Ou vai prender com fio de nylon, caso você queira. Então, você acha o meio, prende o fio, vai fazer correntes na medida que você quer. Faz essas correntes e não prende já aqui. Eu vou recomendar que você faça assim, ó. Fez aqui a quantidade que você quer de corrente, certo? Aí, você alongue o fio um tanto, corta e deixa. Aí, você vem e faz o mesmo aqui desse lado. E aí, por quê? Porque dessa forma, basta você pegar esse fio e vir aqui na base do teu pinheiro e costurar, dar um nozinho depois. Você puxa com a tua agulha de crochê ou agulha de tapeçaria mesmo, a qual você achar mais fácil. Você vai prender aqui essa parte, tá? Daí você vai esconder bem o fiozinho lá pra dentro. E aí, você vai fazer isso aqui com a outra perninha e tenta deixar sempre alinhado. Vai fazer o mesmo com a letrinha O. Vai medir daqui da reta do segundo, para você ter um parâmetro, tá? Ó, você mediu aqui, vai colocar aqui, alinhado dessa forma e segue assim. Vai colocar, depois você vai para as outras letras e você segue da mesma forma, tá? Você vai colocar aqui a outra, vai emendar o fiozinho aqui, 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 aqui e você vai colocando os 3 row, row, row. Colocou as letrinhas? Ok. Vamos decorar o pinheiro. Vou te ensinar a fazer o laço. Para fazer o laço, você precisará aí de uma fita mais larga e uma fita mais estreita. No caso da minha fita vermelha, estou utilizando aqui por volta de 1 metro e da fita dourada 20 centímetros. Estas fitas são fitas natalinas da Círculo e elas são aramadas, tá? Ela tem um araminho aqui na volta e aí ela fica assim, durinha. Então, quando você for utilizar esse tipo de fita, ele tem um araminho, tá? Então, você dobra para ficar bom o acabamento, tá? Ó. Dobrei as 2 pontinhas, dobrei da vermelha também. A vermelha é essa daqui, na cor 10. A largura dela é de 63,5 milímetros, que é essa aqui bem larga. E a dourada, a largura dela é de 38 milímetros. Cada rolinho desse aqui vem 10 metros de fita, tá? Então, dá pra você fazer bastante laço. E a dourada, a cor dela é a cor 10. Fita natalina Círculo. Então, fica aí a referência e a dica pra vocês. O laço menor, ele é bem simples de ser feito. Então, você vai pegar lá a tua fita,
Eu medi mais ou menos 20 centímetros, tá? E aí, o que eu fiz? Eu utilizei 4 dedos apenas como referência. Então, eu vou pegar, ó, tá aqui a fitinha cortada. Vou segurar aqui essa parte, girar ao redor dos 4 dedos e encontrar. Então, eu apenas dou uma afrouxada e encontro assim, essas duas partes, ok? Vou centralizar, junto a parte de cima com a de baixo. E aí, nós vamos fazer assim, ó, dar aquele franzidinho do lacinho. Essa parte você deixa pra trás depois, óbvio. Então, eu vou utilizar aqui pra amarrar o próprio fio que eu fiz o crochê, tá? Então, vou aqui franzir novamente. Se você tiver a ajuda de alguém, é mais fácil, óbvio. Mas dá pra fazer sozinho, tranquilo, tá? Então, vem aqui e amarro. Centraliza, né? E aperta. Dê 2 nozinhos pra não soltar. E aí, aqui você vai organizar como você quer que fique o teu laço. Como ele é aramado, você consegue deixar ele assim, olha, gorduchinho, tá? Você levanta, você arruma como você prefere. Ficou assim o lacinho do centro, tá bom? Vamos para o laço maior, que tem 2 voltas e é bem simples também. Pegue aí novamente outro pedacinho do seu fio, pegue a fita e aí nós vamos fazer assim. Eu medi mais ou menos o tamanho de um palmo assim. Então, eu vou pegar, dobrar essa metade mais ou menos aqui, vira outra ponta e deixo isso aqui na parte do meio, tá? Ó, está no meio. Deixa eu ver se é assim, dá pra mostrar. Assim deu. Olha, aqui está a parte do meio, eu encontrei, é mais ou menos, ó, pode ser um pouco menos, não, deixa eu ver. É uma mão assim, que eu medi, e mais uns 3 dedos, tá? Essa foi a medida de referência para o meu laço. Fiz assim, encontrei aqui a parte no meio, fica assim, ok? Vou encostar aqui para facilitar, vou segurar. E aí, eu pego a fita novamente e volto. Fica assim, ó. Volto, coloco o dedinho aqui pra segurar. Pego aqui a ponta novamente e volto. Aqui no meio. Você tenta deixar assim, ó, com o mesmo comprimento. E ficou assim, esse sanduíche, tá vendo? Vai fazer a mesma coisa que fez ali. Vai franzir. Então, você franze da maneira que você achar que vai ficar mais bonitinho. Franzir, vou prender com o fiozinho também. Aperte bem, tá? Pra não soltar e dê 2 nós. Fez assim, agora eu vou alinhar mais aqui a parte que eu amarrei. Deixa bem centralizado. Centralizei, agora eu vou arrumar esse laço pra ficar mais bonitinho. Eu subo um pra cima, outro pra baixo. Aqui a mesma coisa, subo um pra cima, outro pra baixo. Dessa forma. E agora a gente vai abrir ele. Ele ficou assim fechadinho. Mas nós vamos abrir. Olha só como já deu outra cara. Faz o mesmo desse lado. Feito isso, vamos colocar o lacinho menor no centro. Esse aqui, tá? Então, você vai pegar, vai colocar aqui assim, vai centralizar e vai amarrar com esse fiozinho aqui mesmo no teu laço. Vamos amarrar aqui atrás. Eu acabei de amarrar, sobra um tanto aqui que eu já posso utilizar para amarrar no pinheiro. Tem a outra sobra que eu posso cortar ou utilizar também, enfim. E aí, você vai organizar o laço, tá? Da maneira que você mais gosta. Fez o lacinho, tá? Pode deixar mais junto, como você quiser, tá? Aqui, olha, tem 2 laços. E aí, você pega lá o teu pinheiro depois que você já encheu e vai colocar no topo. E vai dar todo um charme a mais para a sua peça. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, de ter aprendido mais coisas além do crochê, além de ter aprendido uma nova técnica que é o ragdoll. E também de fazer laços. Então, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e comente aqui embaixo o que você achou e o que eu posso fazer para melhorar ainda mais as nossas aulas aqui no canal. Um grande beijo, boas festas para todos vocês e até breve. Tchau!